Vamos na nossa última apresentação do dia de hoje com a fisioterapeuta Cida Praeiro. Olá, Cida. Oi, querida. Está sem o som. Tira o som, Cida. Isso. Pronto. Eu tirei a apresentação aqui também. Tudo bom, gente? Tudo. Mas você põe de volta, isso é rápido. Né? Tudo bem? Então, Tudo a bem. Cida, obrigada, Cida, por ter aceito o nosso convite, por ter se disposto a estar aqui conosco no dia de hoje. Né? E a Cida vai falar para a gente sobre a fisioterapia motora e os aspectos metabólicos na doença com esclerose lateral amiotrófica. Isso. Cida, eu deixo a palavra com você. Muito obrigada. Obrigada, Lina. Obrigada a você. Não sei se já está conseguindo projetar os slides. Já estamos vendo e estamos te ouvindo muito bem. Então, perfeito. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Para mim é uma honra estar sempre aqui com vocês, né, com essa equipe maravilhosa. E hoje, né, nesse dia especial, dia 22 de outubro, né, de 2022, mais um simpósio anual da ELA, né, patrocinado, feito e organizado pela Procura da ELA. E eu queria me apresentar rapidinho, para depois a gente também entrar rapidinho no nosso tema. Primeiro, agradecendo a todos que estão aqui presentes, que eu sei que é um dia, né, cheio de muitas informações, é cansativo, né, mas quem está por aqui ainda, agradeço demais por ter acompanhado todos os nossos amigos, todos os nossos profissionais, nossos colegas, que estão sempre aí com muita boa vontade, né? Somos todos voluntários, assim como eu sou a Cida Praeiro, sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia motora, em doenças neuromusculares, sou especialista também em acupuntura, sou voluntária na Associação Procura da ELA e membro do conselho também da associação. Então, pessoal, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui e agradeço a todos os pacientes, profissionais, cuidadores que estão conosco aqui nesse dia tão importante, tá? Vamos falar um pouquinho de fisiomotora e vamos falar dos aspectos metabólicos. Por que a gente traz isso, né, gente? Porque o nosso grupo não é composto só pelos profissionais que estão, muitas vezes, respondendo perguntas de acordo com a sua área. Nós temos um time por trás, né, da Associação Procura da ELA. E nós recebemos desse time, que diariamente recebe as perguntas dos pacientes, algumas colocações que nos deixam realmente, né, de cabelo em pé. E faz com que a gente se aprofunde em nossos estudos, que a gente queira buscar o porquê de algumas coisas, e apesar, né, de não termos ainda respostas para muitas perguntas, mas a gente precisa estudar. E a gente sabe que o ser humano é uma beleza incomparável, né? E que se nós, que somos profissionais, que nos dedicamos a estudar as doenças neuromusculares, que estamos nos especializando cada vez mais, que muitas vezes nos deixam em dúvida, mas que se a gente estudar, e se a gente buscar a fisiopatologia, a fisiologia, estudar o ser humano de uma maneira geral, apesar das nossas especialidades, nós iremos devagar e respondendo algumas perguntas que hoje nós temos ainda muitas outras perguntas a fazer, muito mais do que respostas, né? Então, as perguntas que normalmente chegam a essa equipe que está diariamente por trás, que auxilia ao cuidador, que auxilia ao paciente, que auxilia ao familiar, aos profissionais, são perguntas que a gente não tem resposta. São perguntas que nós nem temos muitos estudos, vamos dizer, né? Por quê? Porque vão aparecendo e nem todos os profissionais se interessam em se debruçar em cima de algumas questões, porque tem tantas outras já dentro da sua especialidade que estão chegando e que eles precisam cada vez mais se atualizar, que não dá para abarcar tudo. Mas a gente sabe que dentro das doenças neuromusculares, nós temos que sempre olhar o paciente de maneira geral, não só dentro dessa questão, né? O ser humano tem que ser visto, estudado de uma maneira geral. Muitas vezes a influência de uma área, né, está diretamente influenciando a outra. A gente viu aqui, desde as 9 da manhã, todas as informações, elas não só foram repetidas dentro das suas especialidades, mas elas foram comprovadas em seus estudos, né, e nas experiências que os profissionais estão trazendo. Então, hoje, com a fisioterapia motora, nós vamos abordar alguns aspectos metabólicos que têm aparecido nas perguntas dos nossos pacientes.
Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre cansaço, sobre fraqueza muscular, sobre fadiga, mas também sobre alteração de temperatura corporal e sobre sudorese, que a gente vai vendo que vai mudando aí um metabolismo importante, né, nesse paciente e que a gente não tem muitas respostas. Mas o esforço do estudo, de buscar alguma contribuição, a gente está aqui sempre para fazer. Tá bom, pessoal? Eu vou passar muito rapidamente os meus slides, por conta, inclusive, dos horários. Eu sei que todos que estão aqui já estão se debruçando há muito tempo e fico à disposição depois para perguntas, caso nós tenhamos mais à frente, durante a semana, viu? Como num primeiro momento vamos falar sobre cansaço, fadiga e fraqueza muscular, eu vou apresentar esses slides, depois a gente entra um pouquinho nas alterações de temperatura e sudorese, tá? Só para diferenciar o que é cansaço, fadiga e fraqueza muscular, eu queria só que a gente pudesse entender que um cansaço a gente tem, todos nós temos, não é algo, né, da ela. Todos nós temos momentos de cansaço no nosso corpo físico e mental, mas que quando a gente repousa, quando a gente dá um tempinho, escuta uma matéria importante, tem a ligação de um amigo, consegue pegar um sol, parar um pouco, tomar uma água, descansar, você retoma, tá? Então, o cansaço ele é reposto rapidamente quando você consegue relaxar, né, ou ter situações prazerosas que até imediatamente ao seu cansaço, você as recebendo, você se sente regenerado. Na fadiga, também, a fadiga, ela é algo que você não tem uma fraqueza, tem um cansaço presente, mas ela te atrapalha no teu dia a dia. Sabe aquela pessoa que parece chata, que fala, hoje eu queria te convidar para ir no aniversário, eu queria te convidar para... não sei, eu já estou um pouco cansado. E esse pouco cansado te impede de você ter esses compromissos no seu dia a dia, fazer esses compromissos acontecerem, né? Muitas vezes não está ligado à fraqueza muscular, não. Você tem força no corpo, só que você tem algo que não te impulsiona a fazer as atividades do dia a dia. É um cansaço, mas que é algo que você carrega, que mesmo que você receba uma boa notícia, mesmo com você sendo convidado a uma festa de aniversário de quem você ama, você parece que prefere ficar em casa. Então, essa começa a ter uma pequena diferença entre esses dois pontos, cansaço e fadiga. Diferente da fraqueza muscular. A fraqueza muscular, você não tem força no corpo, você não consegue levantar teu corpo. Então, se você quer levantar uma mão, pegar um copo e tudo mais, você tem a vontade de fazer. É diferente da fadiga, por exemplo, que às vezes não tem a vontade. Você tem a vontade de fazer, mas teu corpo não vai. Então, se a gente tivesse que ter isso claramente na nossa mente, um cansaço, você descansa, recebe uma boa notícia, toma um sol, resgata uns 15 minutinhos aí, dá uma pausa e você reage. Na fadiga, você até, né, gostaria de ir, mas essa motivação falta, né? E essa motivação, ela falta, que teu corpo não vai, a tua mente não vai. Parece que você está arrastando o mundo, né? Ela não tem uma fraqueza muscular, mas ela não tem uma vontade de reagir e de levantar. Diferente da fraqueza muscular, que você tem até vontade de fazer, mas teu corpo não ajuda. É uma questão mais motora, é uma questão mais muscular mesmo, física, tá bom? Isso é importante a gente ter. Nós como profissionais, nós como pacientes, nós como cuidadores, como familiares. Por quê? Porque senão a gente joga tudo no mesmo balaio. É um cansaço só, mas passa. Só que esse passa vai se prorrogando. E de repente não é um cansaço, é uma fadiga importante. E fadiga é importante a gente ter esse quadro bem caracterizado, porque isso depende também de um estudo, de saber localizar isso fisiologicamente no sistema nervoso, tá bom? Então, fadiga é essa incapacidade do indivíduo manter no seu rendimento no seu dia a dia. Ele não consegue dar conta das atividades da vida diária, a qualidade de vida se perde, porque muitas vezes ele não se interessa mais, ou ele não quer, ele quer ficar em casa, não quer mais fazer parte de algumas questões da família, da profissão, da sociedade, tá? Não está diretamente ligada a uma depressão, mas a depressão pode estar ligada a um quadro que possa ser secundário à fadiga, tá bom? Ela pode vir depois, associando, tá bom? Então, fatores que podem estar associados à fadiga, né? Essa incapacidade, muitas vezes, de você estar no seu dia a dia, né? Te impedindo a sua qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, uma fraqueza muscular. Quais são os fatores que podem estar auxiliando nessas duas condições? Tanto questões de funções pulmonares podem auxiliar nisso, os movimentos dos membros, né, com relação à atrofia. Atrofia leva à perda de força, então leva à fraqueza, tá? Impossibilidade de realizar
marcha, caminhada, subir escadas, a própria higiene, transferência de independência, diminuição de capacidades como escrever, alteração de salivação, dificuldade de deglutição. Tudo isso pode estar relacionado com uma fraqueza do músculo que está realizando essa função, juntamente com uma fadiga, uma impossibilidade, né? Uma impossibilidade de você continuar realizando suas condições de vida diária, tá? Bom, a sonolência também está ligada à fadiga. Essa vontade de tentar fazer as coisas, por estar diminuída, leva a um dia a dia onde parece que você também tem mais sono, está mais, né, calmo, mas na verdade não é uma calma de sossego e de paz. É porque você está sem condições de realizar o seu dia a dia, de sair para fazer suas coisas. Não só na caminhada, na marcha, mas em comunicar-se, seja através do TOB, seja se você tem a falar com seus familiares, você não tem essa vontade. A fadiga, ela te impede de realizar coisas do dia a dia, você não quer mais, você quer ficar sentado, você quer ficar deitado, isso te dá uma sonolência. Então, muitas vezes, as alterações de sono, elas estão relacionadas, né, aos quadros de fadiga, e a fadiga também pode estar relacionada a uma hipoventilação, como já foi falado por muitos profissionais aqui do dia de hoje. Com certeza, amanhã tem mais. Então, sonolência, fadiga, pode estar relacionado também aos quadros de hipoventilação, ou seja, uma ventilação muitas vezes inadequada, tá? E quando acontece ser uma hipoventilação noturna, esse paciente, no dia seguinte, ele parece que não quer acordar. Então, o corpo não vai, né? Porque tem uma fadiga ali, mas também tem uma fadiga mental causada por uma sonolência e que está alterando o sono desse paciente. Então, veja, as alterações respiratórias, elas podem ser agravadas também por conta das alterações de sono. E essas alterações de sono estão o quê? Sendo alteradas por conta de uma fadiga, né? De uma falta de vontade de ação, né? Porque você não tem a vontade de levantar e de fazer as coisas, tá bom? Então, é muito importante relacionar a hipoventilação com as alterações de sono e a presença da fadiga, tá bom? Para isso, como os colegas já falaram, todos os tratamentos ao paciente de ELA não requer de um profissional só. Não requer que um profissional especialista em sono faça isso, que um profissional especialista em fisiomotora faça isso, que o profissional de fisiorrespiratório faça isso. Nós temos que trabalhar em equipe, porque a ventilação que um profissional da fisiorrespiratória coloca no seu aparelho vai influenciar diretamente as condições de vida diária desse paciente. A gente vai ver que, inclusive, influencia na temperatura corporal, né? Na sudorese. A gente vai ver isso lá na frente. Então, um profissional da fisioterapia respiratória precisa estar alinhado à fisioterapia motora para que a gente possa entender, por exemplo, os quadros de fadiga, os quadros de dificuldade de sono. Porque no dia seguinte, esse paciente vai receber a equipe na casa dele. Será que a fisioterapia motora é boa para aquele paciente no período da manhã? Será que esse paciente vai bem se ele não dormiu bem à noite? Ué, será que o rendimento da fisioterapia motora não tem que passar para a tarde? De repente? Então, tudo isso precisa estar alinhado para o grupo inteiro se dedicar ao trabalho e esse paciente receber o melhor possível. Não só da equipe, mas que a equipe também receba desse paciente as suas melhores condições. Então, a fadiga exige um tratamento multidisciplinar, né? E geralmente acompanhada por questões que são físicas, psicológicas, nutricionais e, inclusive, respiratórias, tá? E pode ser prevenida. Pode ser prevenida, como a doutora Jennifer já falou, por um controle nutricional muito bem feito. O paciente precisa estar nutrido e hidratado. Ele precisa ter boas condições de sono, então precisa tratar sono. Ele precisa ter boas técnicas de conservação de energia, então o fisiomotor precisa saber que ele não pode gastar energia, ele não pode sair cansado, ele não pode sair com dor de uma terapia, né? Ele não pode. E aí isso precisa ficar bem claro para os profissionais que estão aqui presentes, né? Que são nossos colegas, para os cuidadores, para os familiares. Se você não quiser errar com esse profissional, faça a conservação de energia, né? O que é isso? É você não sair pior de uma terapia. Você não pode sair suando, você não pode sair com dor, você não pode sair, né, com tremores, você não pode sair com cãibras, porque tudo isso a gente está trabalhando além da capacidade desse paciente. Então, trabalhar com relaxamentos ajuda bastante, né? O relaxamento muscular e o relaxamento também emocional, onde você pode fazer uma mentalização, onde você pode descansar sua mente. Então, a gente precisa relacionar sempre corpo com mente, não está separado, né?
As atividades em grupo com os amigos ajudam muito a prevenir a fadiga. Por quê? Porque o ânimo auxilia na força motora. Por mais que a gente não resgate a força perdida, mas a gente consegue manter um pouquinho a que a gente tem. Então, os amigos e a presença de uma família presente é muito importante para a manutenção do quadro clínico, né? Para a melhora desse paciente. Melhora no sentido de manter, né? Otimizar o que ele já tem. Os alongamentos são importantes. Quem consegue fazer a caminhada, continuar, tomar um sol, parecem informações que, assim, não tem a ver, mas tudo isso ajuda a prevenir fadiga, né? E outras questões aí, outros quadros dentro da esclerose lateral amiotrófica. Exercícios de concentração, colocar a mente para trabalhar, né? Tudo isso é muito importante. Parece que a gente está falando a mesma coisa, mas é assim mesmo. Nós precisamos de pouco, nós não precisamos de muita coisa. A gente, às vezes, espera, né, que chegue algo mirabolante, né, para ser falado, mas é nas coisas mais simples, são nas situações cotidianas, cheias de vida, que a gente mantém a nossa vida também, né? Então, falando de fadiga, falando de fraqueza muscular, isso é possível da gente trabalhar com equipe multidisciplinar. Agora, o que a gente traz, né, que eu gostaria muito que a gente se atentasse nesse momento, é sobre a questão de temperatura corporal e sudorese, que alguns pacientes têm trazido para nós algo que tem incomodado bastante. E que tem falado, por que que uma parte do meu corpo, por que que só uma perna, por que que só meu braço está mais quente hoje? Né? Por que que eu sinto a minha perna de um lado formigando? Por que que eu sinto a cãibra só nesse lado e não do outro? Por que que eu coloco a mão na minha perna, ela está fria, mas eu sinto ela quente por dentro? Então, essa alteração de temperatura corporal tem chegado para a gente com perguntas que nos tem feito estudar, nos debruçar, e que nada tem a ver com a esclerose lateral amiotrófica, tá? Mas tem a ver com o nosso funcionamento, com a nossa fisiologia. Por isso que é importante saber o que acontece, tá? E como a gente pode trabalhar isso. Mesma coisa com a sudorese. Pacientes nos perguntam, Cida, acordei suado. Cida, acordei suado só aqui, perto do coração. Cida, eu acordo suado só num braço. Tem alguma coisa a ver? Gente, são perguntas que a gente não tem ainda condições de bater o martelo e dizer o porquê. Mas indo para a fisiologia, né, entendendo o corpo humano, a gente consegue auxiliar momentaneamente nessa pergunta, tá bom? Então, hoje em dia, os estudos estão apontando que a temperatura corporal, né, ela não está relacionada apenas, por exemplo, com um edema ou com uma questão vascular importante ou só com uma questão hormonal, mas que tem a ver também com uma alteração de uma condução nervosa. É por isso que a gente precisa parar um pouquinho e começar a olhar esses aspectos metabólicos por uma questão de combinação com questões nervosas, com questões relacionadas ao sistema nervoso periférico e também ao sistema nervoso central. Já foi colocado muito aí, né, pelos nossos médicos em outros contextos, né? Em outras apresentações, tá bom? Os nervos, só para resgatar um pouquinho, eles são compostos por alguns elementos, né? Os nervos, ele tem uma parte que a gente chama de corpo celular, depois a gente tem os axônios, depois a gente tem dendritos. Então, estou sempre trazendo meus slides comparado ao nosso sistema nervoso com a natureza. Veja, não tem como você ver uma árvore linda, maravilhosa na copa, se você não entender que ela tem um tronco e que ela tem uma raiz, tá? Então, não tem como a gente entender o movimento de um paciente ou a ausência de um movimento se você não entende o que é neurônio e o que é composto esse neurônio. Ele tem um corpo celular, ele tem um axônio, ele tem um dendrito. O que é isso? É o que faz a comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E o que é isso? É quando eu mexo um dedo, quando eu falo, quando eu respiro, quando eu canto, quando eu danço, tudo isso tem a relação com todo esse sistema, né, onde eles estão integrados. Sistema metabólico, sistema neurológico, sistema sanguíneo, sistema vascular. Todos os nossos sistemas precisam estar em perfeita harmonia para que a gente possa realizar um movimento, tá? Então, os neurônios, eles são nervos, né, que na verdade, eles estão se comunicando com todas as partes do corpo, tá? Eles se conectam com todas as células. E aí eu peço a atenção, porque se são com todas as células, é inclusive com o sistema respiratório. E por que eu trago essa questão do sistema respiratório? Porque a gente vai falar na alteração de temperatura e na questão da sudorese, tá?
Então, tudo que a gente tem no nosso corpo, tudo que a gente faz com o nosso corpo, é uma comunicação nervosa, tá bom? Com os outros sistemas também. Tudo isso faz com que a gente fale, com que a gente veja, que a gente sinta, se movimente, pense, realize a vida, tá bom? Qualquer dano que possa acontecer nesses axônios, nesse neurônio, qualquer parte, vai prejudicar aonde aquele neurônio é responsável. Então, se o neurônio foi prejudicado na parte da fala, a gente vai ter uma dificuldade de fala, a gente vai ter uma dificuldade de deglutição. Se o neurônio foi prejudicado exatamente porque ele é responsável pelos membros superiores, braços e mãos, é ali que vai estar o prejuízo motor. Então, ou seja, cada grupo de neurônio responde por uma parte do nosso corpo. Se alguns neurônios que estão relacionados à parte digestiva estiverem lesionados, nós vamos ter alterações ali no trato gastrointestinal. E assim como todos os outros sistemas do nosso corpo, tá bom? Então, esses danos, eles podem causar problemas que estão diretamente ligados aos órgãos, mas também às vísceras, tá bom? Ligados às vísceras, a gente pode ter problemas de diabetes, alterações de tireoide, que são problemas metabólicos diretamente, que o paciente dela também pode ter. Não está relacionado à doença, mas ele pode ter como algo secundário, e isso pode prejudicar a doença, tá? E a insuficiência ventilatória também pode ser algo que, com base na lesão dos neurônios, pode levar a consequências sérias no metabolismo. Por exemplo, o neurônio lesionado na área da ventilação, né, ou a ventilação desse paciente, ela estando prejudicada, ela pode levar a algumas complicações físicas. E a gente pode ter como diagnosticar através de alguns comportamentos. Por exemplo, se esse paciente ele está com uma hiperventilação, ou seja, esse paciente faz com que ele solte mais o ar do que inale mais. Se ele respira em ar ambiente, precisa ser visto isso, mas se ele está com um aparelho para poder melhor elaborar essa ventilação, precisa ver se está regulado também. Se essa regulação não está fazendo com que ele exale mais do que receba o ar. Se isso estiver desregulado, pessoal, a gente pode diagnosticar com o paciente apresentando para a gente ansiedade, algum estresse, dor, a falta de ar. A gente pode ter palpitações, tonturas. E aí eu entro nessa parte que é onde os pacientes me perguntam sobre formigamento. Então, o formigamento em alguma parte do corpo pode estar relacionado com a questão da hiperventilação? Sim, tá? É isso que eu quero trazer para vocês também. Não está relacionado só com uma parte da fisioterapia motora. Fazer a massagem vai ajudar? Vai auxiliar. Mas vai melhorar? Se você não arrumar a causa, não. De repente, a causa está lá na hiperventilação. Ou seja, é o paciente que solta mais, né, exala mais o ar e inala menos ar. Tá? Isso é a hiperventilação. Pode causar formigamento? Pode. Tem que olhar essa parte da regulação dos aparelhos. E se você respira em ar ambiente, verificar o que está causando. Você trazer o ar com menos, né, volume e soltar muito mais. Como se você estivesse soltando muito mais ar do que conseguindo trazer o ar para os seus pulmões. A hipoventilação é o contrário, tá bom? A hipoventilação é quando você consegue inalar muito mais, mas você não consegue soltar, tá bom? Você exala menos e inala o ar com muito mais volume. O que isso pode causar dentro dos aspectos metabólicos? A sudorese, né? Ou se você olhar que esse paciente está suando muito, dá uma olhada nessa parte ventilatória, tá? Vê se ele não está com uma regulação, que está entrando mais ar, mas ele não está conseguindo soltar, tá bom? Isso é importante olhar, gente. Então, a gente vai diagnosticar uma hipoventilação quando ele tiver uma enxaqueca, ele tiver uma sonolência diurna importante, tá? Quando ele estiver associado à obesidade, ele pode ter uma alteração na questão do sono, né? Quando ele tiver com taquicardia, quando ele começar com crise de tosse, tem paciente que fala, nossa, tô tossindo demais, ou o familiar percebe, o cuidador percebe que está começando com uma tosse que não tem porquê, não tem nada ali nas vias respiratórias, né, aéreas superiores, tem nada que diga por que está tossindo. Dá uma olhada, vê se ele não está hipoventilando,
tá? É a mesma coisa com os tremores e com a sudorese. Então, o que é importante? Que o nosso corpo tenha uma termorregulação. O que é isso? Equilíbrio. Equilíbrio de todas as células, de todos os tecidos, para que aconteça uma coisa que a gente chama de homeostase. Homeostase é uma regulação que o nosso corpo faz para nós nos mantermos vivos, tá bom? Então, tudo tem que estar funcionando ao mesmo tempo. O sistema respiratório, ele vai ajudar, né, a fazer com que o oxigênio seja armazenado numa quantidade certa, mas ele nunca pode ficar preso no nosso corpo, senão ele pode ser tóxico. Então, olha só, o sistema respiratório, ele faz essa regulação importante, tá? O sistema digestivo ou digestório, ele vai captar todo esse oxigênio, vai transformar na metabolização dos alimentos e vai ser usado para nutrir todos os tecidos e órgãos. O sistema circulatório vai usar das veias e das artérias para fazer com que o sangue chegue em todos os órgãos, assegurando que todos os órgãos também recebam o quê? O oxigênio. É o sangue que leva o oxigênio, tá? Então, o sistema circulatório vai ter que fazer isso. Se ele não fizer isso, não chega oxigênio. Então, vai ver as pontas dos dedos mais arroxeadas. Então, são quadros clínicos diferentes de acordo com cada sistema, se ele tem funcionado bem ou não. O sistema tegumentar, que é a pele, o pelo, né, as unhas, eles vão nos ajudar a transformar, né, as informações do ambiente para que elas não prejudiquem o nosso corpo. Então, elas vão controlar, por exemplo, a temperatura, elas vão controlar a umidade do ar, elas vão controlar as radiações. Então, tudo isso é a pele cuidando do nosso corpo. Se isso não acontece, nós temos alguma dificuldade de nos mantermos bem e saudáveis. Agora, os dois principais sistemas que tem que andar junto ali, para que a gente possa, de alguma maneira, controlar a temperatura do nosso corpo, são os nervos, então o sistema neurológico e o sistema endócrino, que é responsável pela parte dos hormônios, tá? Tudo isso é importante para quê? Para que a gente regule a quantidade de água presente nos tecidos e a quantidade de oxigênio, né, que também possa estar nos tecidos. Nos tecidos, quando a gente fala, é em todo o corpo. E quando a gente fala em quantidade de oxigênio, a gente está falando em sangue, tá? Então, tanto o nível de água presente no corpo, quanto o sangue, precisam estar regulados para que tudo possa estar em perfeita sintonia. Aquilo que a Jennifer falou na palestra passada, a gente se preocupa com a nutrição do paciente, mas será que a gente tem olhado também para a parte de hidratação? Os níveis de água no corpo, gente, faz com que ele regule a presença maior ou menor de sangue ali também. O sangue, ele se torna mais líquido quando tem água para poder fazer essa fluidez. Quando não, ele vai fazer com que esse sangue fique mais denso, fique mais viscoso. E essa viscosidade, até passar, né, nos vasos e nas artérias, vai ter uma perda de energia muito grande. Olha lá. O que a gente tem que fazer com o paciente? Conservar energia. Se a gente não toma água, nosso sangue faz muita força para chegar em todos os órgãos. Porque ele vai estar viscoso. Então, como que a gente está perdendo energia? Eu estou quieto, estou parado, estou deitado. Internamente, você nunca está parado. Se você tivesse parado, você estava morto. Então, o teu mecanismo interior está trabalhando o tempo inteiro, favorecendo para que você se mantenha vivo. Então, tome água, faça esse sangue fluir, porque é ele que leva oxigênio. O oxigênio precisa estar presente em todas as células. Sem oxigênio, morre, inclusive neurônio, que a gente não quer que morra mais nenhum, né? Na esclerose lateral amiotrófica. Esse controle hormonal é muito importante. A liberação dessa água no corpo também leva tudo que a gente não precisa mais do nosso corpo, tirando a parte que é inflamatória. É muito importante a água, tá? Essa complexidade do equilíbrio do corpo, ela chega a ser muito sutil e ela reage muito rápido. Então, se você está com sede, teu corpo já esgotou todas as condições de água que ele tem internamente. Por isso que é bom você tomar água mesmo sem sede. Quando você tem uma variação de temperatura no ambiente externo, na sua sala, ou você está no ambiente fora, 1 grau a mais ou 1 grau a menos, teu corpo precisa se regular. Porque você não pode estar abaixo de 36 graus e você não pode estar acima de 37. Por quê? Porque tudo vai ter que ser regulado para que você possa se manter vivo. Abaixo dos 35 graus, dos 36 graus, você está com uma hipotermia. Teu corpo precisa tremer para fazer calor. Olha aí. Acima dos 37 graus, teu corpo precisa soltar líquido, perder líquido, para poder o quê? Esvaziar e você se resfriar. É muito importante, são alterações sutis.
Mas eu tô quieto, tô parado, tô assistindo uma TV. Mas tudo isso está funcionando dentro de você, você não precisa fazer nada, tá bom? Tem que te manter vivo. E o que eu quero trazer com isso? Que às vezes a gente está parado, está quieto, não está fazendo nada, mas a mente e a cabeça não estão boas. Nós estamos sofrendo com alguns problemas, nós estamos pensando na nossa vida, nós temos coisas para resolver, que nós estamos achando que nós somos um peso para o outro, e nunca nós perguntamos isso, para resolver nossas questões emocionais. Nós, às vezes, queremos fazer as perguntas e responder a nós mesmos, e a gente não dá para fazer isso. Então, se você está preocupado, tenso com a sua condição com relação ao seu familiar, pergunte, fale, externalize isso. Porque se você não tem as respostas vindo de quem você quer, suas condições emocionais estarão te prejudicando e muito. Isso leva uma alteração na temperatura corporal. Enquanto você pensa, enquanto você age, teu corpo pode estar parado, mas ele está recebendo essas informações como se ele estivesse trabalhando a 1000. Quantas vezes um sentimento aquece o nosso corpo, não é? Nós estamos preocupados, de repente você sente que o teu corpo se aquece, ou você gostaria de levantar, fazer, resolver. Você sente uma raiva, você sente uma tristeza. Tudo isso altera teu corpo para uma temperatura maior, ou às vezes levando a uma temperatura menor. A depressão, a perda de vontade de viver, você tem uma pessoa fria, você tem uma pessoa que o sangue não flui, você tem uma pessoa que não consegue levantar. E você vai ter problemas físicos relacionados à friagem, que as condições emocionais levaram a ela sentir. Da mesma forma, condições emocionais que aquecem o corpo. Então, você vai ter uma parte do corpo mais quente, uma perna mais quente e até vermelha. Pode ser uma questão emocional? Pode, mas pode ser uma hiperventilação, né? Pode ser uma hipoventilação. Então, você tem que olhar esse paciente de uma maneira geral. As condições emocionais, elas vão dirigir você, né? Como esse girassol. Elas te dirigem para onde você quer ir. Você quer se manter num ponto aonde tudo que chega na tua vida tá péssimo? Tá bom, se direciona para lá. Nós vamos ver isso no seu corpo daqui a pouco. Nós vamos ver isso no seu sistema digestório daqui a pouco. Aí a Nutri tem que entrar para olhar exatamente, não é só a sua alimentação, mas por que você está se comportando dessa maneira? Por que você está segurando? Está com uma diarreia? Por que você está, né, com o intestino preso? Por que teu corpo está pipocando, né? A tua pele está mostrando pontos vermelhos? Ué, às vezes o dermatologista não vai achar nada no exame, porque são as condições emocionais que estão levando a isso acontecer. Lembra, os neurônios, eles têm a capacidade de inervar todos os nervos, todos os músculos. Então, tudo que a gente pensa, a gente passa informação para o resto do corpo. Não tem como desconectar. Então, tudo que você vê, tudo que você fala, tudo que você sente, você está se alimentando disso. E muitos estudos já mostram que as condições emocionais, elas alteram a temperatura de corpo sobremaneira. A gente pode ver aqui, nesses pontos mais vermelhos, alguns sentimentos como raiva, medo, nojo, são emoções que a gente tem primárias. Nós temos 6 emoções que garantem a manutenção da vida, elas trabalham ali do tronco para cima. Quando, de repente, a depressão, a vergonha, a inveja, né, a ansiedade, elas vão trazer uma frieza na parte do corpo para baixo, né? Então, veja, e o único que tem condições de trabalhar o corpo inteiro de maneira vital, né, que é muito importante para mantermos a nossa vida, é o sentimento de felicidade e de amor, né? Isso faz com que você regule todos os hormônios responsáveis pela manutenção da vida. Então, às vezes, você altera um comportamento dos intestinos porque você recebeu uma boa notícia. Estava uma semana sem ir ao banheiro. Você resolve aquele problema, você consegue evacuar. Da mesma maneira que parece que você está se alimentando agora, sentou, está se alimentando ou está com a sua dieta, e de repente, durante a sua alimentação, você recebeu uma notícia que não era o que você queria. Teu sistema digestório vai sentir exatamente o que você mentalmente sentiu. E você vai atrapalhar esse processo de digestão, não só no momento, mas daqui a alguns dias. Então, a gente já tem muito estudo sobre isso, né? O que falta é a gente colocar essas condições na nossa vida. Então, o que a gente pode auxiliar nesse momento, né? No que a gente pode colaborar com a fisiomotora? Vamos continuar fazendo as massagens nesses pacientes que têm essas alterações de temperatura local. Continue fazendo as massagens. Continue fazendo os alongamentos. Isso é muito importante. Mas dê uma olhadinha lá no oxímetro.
veja como é que está o batimento cardíaco, se esse batimento não está alterado, tá? Com uma taquicardia, se ele não está ansioso, por conta disso alterou esses batimentos, verifique lá como é que está a oximetria, né? Quantidade de oxigênio chegando nas células. Por quê? Porque a gente sabe que isso é importante para regular toda essa parte metabólica do nosso corpo. Mantenha o seu equipamento, né, de ventilação respiratória, se você precisa dele, ajustado, né? Você nem pode trazer muito ar, né, inspirar muito e exalar pouco, e você também não pode, né, exalar demais e não ter uma inalação adequada. Tem que estar balanceado, por isso você precisa também equilibrar, organizar esses parâmetros da sua ventilação, tá bom? Se for necessário elevar o seu tronco com 1 ou 2 travesseiros para melhorar a postura do seu diafragma, porque a gente sabe que todos os músculos do nosso corpo podem estar prejudicados com a fraqueza muscular, faça isso. Então, utilize de travesseiros para isso. Tome água, se alimente, preste atenção no seu ambiente, se você está com a claridade adequada para você ler um livro, para você ficar sem fazer nada. Não fique no escuro o tempo inteiro. Não durma com a luz acesa. Verifique a temperatura do seu quarto. Será que está entrando ar natural para você? Será que está mantendo o ar-condicionado direto? Se você mantém seu ar-condicionado direto, o teu corpo está muito quente. Então, a gente precisa organizar isso para saber como estamos, né? Organizar de maneira favorável à nossa vida, tá? A ventilação normal. Abra a porta do seu quarto também. Veja a higiene da sua cama, das suas coisas, né? Observe as pessoas que entram e que saem. Isso também é importante. Elas também te trazem informações importantes do seu corpo para a sua mente, tá? Atenção às suas questões emocionais. O que você pensa, você é. As suas emoções dita quem você é. Teu comportamento, muitas vezes, é inadequado para algumas questões e adequadíssimo para outras. A tua personalidade, as ideias que fazem com que regem a sua vida, vai dizer se o seu corpo é um corpo mais rígido, é um corpo mais flácido, é um corpo que se estressa com facilidade, é um corpo que precisa de um relaxamento. Quando você pensa, teu corpo respeita isso e vai, e segue. Então, não seja tão mandão, né? Não faça com que as outras pessoas sigam o que você quer. A gente vê muito isso no comportamento, influenciando o corpo. E a fisioterapia motora, ela precisa levar isso em consideração. Às vezes a gente não consegue alongar um paciente porque ele está tenso. Ele está tenso com uma informação que recebeu. E não é uma tensão muscular pura, é algo secundário a algo primário, que é alguma questão relacionada às emoções, tá? Tudo que a gente se alimenta pelos ouvidos, pela mente, pelos olhos, alimenta o nosso corpo. Então, atenção a isso. A mensagem que eu gostaria de deixar é que nós temos que ser gratos a tudo que temos, a todas as pessoas que temos na nossa vida, ao dia de hoje. Por quê? Porque por mais que nós não sabemos muito, né, de como vai ser o nosso futuro, mas nós temos o grande presente que é o dia de hoje. Se você fizer hoje um bem para você, se alimente, beba água, cuide de você, se alegre com você, não importa as condições que você esteja, você está gerando saúde e os medicamentos necessários ao seu corpo, esperando que no dia de amanhã, quando for acontecer, né, pela evolução da ciência, uma medicação necessária, uma informação inovadora, você está pronto para recebê-la, tá certo? É isso, pessoal. É isso que eu queria deixar no dia de hoje, agradecer demais a presença de todos vocês e obrigado por estar conosco nesse simpósio anual da Procura. Nossa, Cida, muito bom. Adorei ouvir você. E agora, com essa sua última colocação, seu último slide, eu estava vendo, né, o penúltimo slide, eu estava vendo, assim, imaginando, eu falei, eu vou dar essas dicas para as pessoas, de fazer como se fosse um checklist, né? Veja se você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, porque são tantas coisas que eu acho que a gente tem que fazer, que a gente tem que seguir, que às vezes a gente esquece. E talvez isso escrito, né, como você colocou ali, funcione melhor, né? A gente para e dá uma olhada um dia, deixa eu ver se eu estou fazendo realmente as coisas como deveria, porque a gente acaba esquecendo, né? O dia a dia nos toma e a gente não faz. Mas, olha, excelente, gostei muito, né? Toda essa parte de explanação do metabolismo da gente, isso não só para o paciente de ELA, eu acho que isso serve para todos nós, né? Achei muito bacana, muito bom. É isso mesmo, Lina, é isso mesmo. As perguntas que vêm chegando para nós
estão todas direcionadas a entender o ser humano de uma maneira geral, né? Não só relacionada à doença. Nós estamos cada vez mais pensando menos na doença. A gente está pensando em manter a vida, né? E os estudos sobre a esclerose lateral amiotrófica, elas não param. É o tempo inteiro em todas as áreas. Então, com certeza, essa parte ela está sendo muito bem desenvolvida. Agora, o nosso dia a dia só depende de nós. É isso que nós temos que fazer. Garantir que chegue a ciência e a tecnologia até a gente. Exatamente. Enquanto isso, vamos fazer a nossa parte, que é o quê? Conhecer a doença, informações da doença, ter profissionais bem qualificados, entendeu? Cuidar da gente, cuidar dos nossos queridos, para que quando chegar o momento, eles possam estar bem e poder receber a tecnologia, né, das pesquisas aí. Super obrigada, Cida, mais uma vez. E é isso. Pessoal, acho que chegamos ao final do nosso primeiro dia, né? Amanhã tem mais, né? Amanhã temos um dia também cheio, bastante, muito bom, com mais informações de profissionais multidisciplinares, né? Começando pelos nossos psicólogos, doutora Vânia de Castro, doutora Daniela Morgan, o Marcelo Salgado, depois vem o Rogério, de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, depois tem a Natasha, temos 2 pacientes que vão fazer, já prepararam a sua palestra, o Fábio e a Maria Lúcia, temos aí os profissionais multidisciplinares que vão fazer a parte prática do que eles colocaram, tá? Então, isso vai ser muito importante, porque é justamente o dia a dia, a parte bem prática mesmo, são as oficinas que acontecem para os pacientes, e temos também os nossos parceiros, né? Que nós estamos dando a eles um espaço para se pronunciar, para falar e vir até e trabalharmos juntos, né? Então, é isso. Muito obrigada pelo dia de hoje, e amanhã seguimos aqui, 9 da manhã. Não esqueçam, tá bom? Um grande beijo para todos.